Olá, aluno à prova! Nessa aula de noções de arquivologia, nós vamos tratar sobre o ciclo vital dos documentos, que como o nome diz, vital, ou seja, isso é vital também, esses conceitos, para o seu estudo de arquivologia, que é amplamente cobrado, e esse entendimento, ele vai permear aí muitos outros conceitos, servir de base para muitos outros conceitos na arquivologia. Então, olha só, o que é esse ciclo vital? O ciclo vital dos documentos também pode ser chamado de teoria das 3 idades ou estágio de evolução dos documentos, que nada mais é do que o quê? As fases pelas quais o documento passa desde que ele é produzido ou recebido na instituição até a destinação final dos documentos, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente dos documentos. Então, esse estágio, que autores falam que é a distância entre a administração e a história. Por quê? Porque nós temos os documentos de valor administrativo, que auxiliam a administração, e os documentos de valor histórico, que contam a história da instituição. Então, falar de estágio de evolução, que é uma classificação dos arquivos também, pode ser cobrado quanto à classificação dos arquivos, pode. Falar de ciclo vital dos documentos ou teoria das 3 idades, nós estamos falando da mesma coisa, que é o quê? Arquivo corrente, ou de primeira idade, arquivo intermediário, ou de segunda idade, e arquivo permanente, ou de terceira idade. Então, falando brevemente aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês nessa telinha em branco aqui. Arquivo corrente, ele tem como característica o quê? Ter valor administrativo. Ele tem como característica ser consultado com frequência. E estar tramitando, ou seja, resolvendo assuntos administrativos. Todo documento, quando é produzido ou recebido na instituição, ele é um documento da fase corrente. Fase intermediária são os documentos também de valor administrativo, consultados com pouca frequência e permanente são os documentos de valor histórico. Vamos entender então tudo isso aqui, tá? O que é esse valor administrativo e valor histórico para começar? Que arquivos de primeira e segunda idade têm valor administrativo e arquivo permanente tem valor histórico. Então, olha só, vamos falar sobre a valoração dos documentos para a gente entender esses conceitos. O valor administrativo, que ele é chamado de primário, na verdade o nome verdadeiro dele é primário, mas ele é amplamente chamado de administrativo. Então, todo documento de arquivo, ele é produzido ou recebido, ou seja, ele é criado, ele é acumulado para resolver assuntos administrativos. E esse, resolver assuntos administrativos, é o objetivo primário de um arquivo, ou seja, o arquivo existe por isso. Tá? Então, os documentos de valor administrativo, de valor primário, são os documentos que fazem com que a instituição funcione. Eles são documentos essenciais para o funcionamento da instituição.
É por isso que o documento foi criado. Todo documento de um arquivo é criado com objetivo administrativo. E é por isso que ele está aqui, olha só, no arquivo corrente, porque todo documento, quando ele é criado, quando ele é produzido ou recebido, automaticamente está na primeira fase, na primeira idade, está no arquivo corrente, tranquilo? Bom, esse valor ele é temporário, ou seja, em algum momento o documento vai perder esse valor. Quando que ele perde? Quando ele não resolve mais nenhum assunto administrativo. Por exemplo, você tem ali o teu comprovante de conta de energia elétrica. Passado lá, sei lá, 5 anos, a instituição não pode mais cobrar essa fatura de você. O que acontece? Perde o valor administrativo, não serve mais para nada, não é verdade? O valor administrativo, ele na verdade, o nome dele é primário, também chamado de imediato. E aí ele se manifesta sobre 3 diferentes tipos. Professora, mas por que você chama de administrativo? Porque tanto o examinador quanto o próprio arquivo fala valor administrativo, em 90% das vezes. Então, na verdade, o nome é valor primário ou imediato, tá? Que se manifesta, tem 3 subtipos, vamos dizer assim, que é o valor administrativo, que é essa parte aí de resolução de assuntos administrativos da instituição, o jurídico ou legal, essa parte de direito, e o fiscal, que é a parte financeira. Bom, aí nós temos o valor histórico, que também, claro, o nome verdadeiro dele, já sabe, é secundário. Se o administrativo é primário, histórico é secundário. Mas que os examinadores e as instituições chamam, em geral, de histórico. Tanto faz eu falar secundário, histórico, são sinônimos, sem mesmo conceito, vamos dizer assim. Então, olha só, qual que é a função primária do arquivo? Servir administrativamente a instituição. Quando o documento perde esse valor administrativo, o que pode acontecer com ele? Não servir mais para nada, é eliminado, né? Depois a gente vai ver formas de eliminação. Mas, se ele contar a história da instituição, quando ele perde o valor administrativo, o valor primário, ele recebe o valor secundário, o valor histórico. E isso acontece sempre com regulamentos, com decretos, com leis, com normas, que contam a história aí da instituição, preservam a memória da instituição. Então, esse valor secundário é um valor para fins diferentes daqueles que os documentos foram gerados, criados, que era o valor administrativo. Ele serve de fonte de pesquisa e informação. Então, sempre vai se adquirir o valor histórico quando o documento perde o valor administrativo e conta a história da instituição. E esse valor, ele é definitivo, ele não é temporário como o valor primário, o valor administrativo, ele é definitivo. Uma vez que o documento recebeu o valor histórico, nunca mais ele perde esse valor. E ele pode ser chamado também, então, o nome verdadeiro dele, na verdade, é secundário mediato, que pode ser chamado de histórico probatório, que retrata a origem da organização, e o informativo, que contém informações de pessoas, de órgãos, de fatos, de época. E pode ser chamado na tua prova somente de histórico. Pode ser chamado somente de histórico. Então, o arquivo corrente e o arquivo intermediário, olha só, primeira e segunda idade tem o valor primário. Arquivo permanente e terceira idade, o valor é secundário.
secundário. Então, não existe valor terciário. Às vezes o examinador quer te confundir. Ele fala que arquivo intermediário de segunda idade tem valor secundário. Ele quer fazer esse trocadilho, segunda idade e secundário. Não. São 3 idades para 2 valores, tá? Vamos fazendo um esqueminha aqui pra gente, olha só. Nós temos o valor primário, que é aquele que o documento foi criado, também chamado do quê? Imediato, que se manifesta sob o nome de administrativo. Que mais? Legal, jurídico, fiscal. Também, às vezes o examinador chama de funcional. E nós temos o valor secundário, também chamado do quê? Mediato. Se manifesta sob o nome de histórico, pode ser chamado valor histórico somente. Histórico probatório, que o examinador às vezes fala, valor probatório, já sabe, e informativo. Valor informativo também é o secundário. Então, aqui no primário nós temos a idade corrente, intermediário, arquivo intermediário, e secundário, o arquivo permanente. Tranquilo? Então, aqui a valoração do ciclo vital dos documentos que a gente viu aqui. Então, o arquivo corrente é o valor administrativo ou primário, consultado com frequência, documentos que estão tramitando, e que for sempre um documento produzido ou recebido, ele está no arquivo corrente. Aqui nós temos a primeira idade. Intermediário, valor administrativo também, documentos consultados com pouca frequência, segunda idade. E permanente, terceira idade, são os documentos de valor histórico. E aqui fechamos, então, o que a gente tem sobre ciclo vital dos documentos, a teoria das 3 idades. Grande beijo e bons estudos para você.